Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a profissão de cuidador de idosos. É uma profissão que está crescendo bastante, é uma profissão que exige muito, né, da pessoa que quer atuar nessa área, não só competências técnicas, mas também competências humanas, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos dividir essa conversa em três etapas. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do cuidador, o que é um cuidador, qual é o momento certo da família contratar um cuidador de idoso, escolhendo o cuidador, as competências de um cuidador e conhecendo o idoso. Lembrando que é muito importante conhecer o idoso para contratar o cuidador, porque o cuidador ele tem que ter ali uma habilidade com aquele idoso, tem que ter uma sintonia, né? Senão não rola algo legal, nem para o cuidador e nem para o idoso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Como que nós caracterizamos os idosos, né? Um idoso. De acordo com a Sociedade de Direitos Humanos, são considerados idosos pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, nós temos aí 60 milhões na população. Então, consideramos idosos pessoas com mais de 60 anos. E qual é o papel do cuidador? O cuidador, ele vai ter um papel de auxiliar o idoso nessa caminhada, né, nessa jornada, porque a gente sabe que muitas pessoas elas não estão preparadas para o processo do envelhecimento. E aí o que acontece? Compreender o estado emocional do idoso, procurar contextualizar com a vida dele, né, com as histórias de vida dele, é, saber ouvir esse idoso, respeitar a história de vida dele, tudo isso é muito importante, um diálogo, até mesmo para você conquistar a confiança do idoso, para que ele enxergue em você um profissional, uma pessoa em quem ele pode confiar, e aí sim nós vamos ter um relacionamento melhor ali com o idoso, e essa pessoa que envelhece, a gente tem que entender que é uma pessoa que passou por vários desafios na vida, ela tem uma bagagem, não é igual cuidar de criança não, tá? Ela tem uma bagagem, de repente é uma pessoa que era super ativa, se aposentou devido a uma doença, perdeu um ente querido, e aí tem que ser levado em consideração todas essas situações, saber acolher o idoso nos momentos necessários, né? Nas angústias, ansiedades que acontece e cada um vai expressar de uma maneira. Tem idoso que é mais agressivo, tem idoso que é menos agressivo, e aí o cuidador ele precisa sim tratar de maneira humanizada essas situações. Toda essa conversa, esse diálogo que eu falei anteriormente, né? Saber entender o que o idoso está passando, vai facilitar bastante na aceitação. Porque ninguém aceita uma pessoa que chegou ali querendo mudar, revolucionar a vida dela. Por exemplo, uma idosa, um idoso não vai aceitar uma pessoa mais jovem que chegou ali querendo revolucionar. Você vai comer em tal horário, você vai tomar banho em tal horário, você vai fazer isso em tal horário. Não. Precisa de uma conversa, precisa de uma negociação e a partir daí nós vamos ter algo mais agradável, um relacionamento mais agradável, uma aceitação entre o idoso e o cuidador, entre o cuidador e o idoso. Isso vai facilitar ambas as partes, tá? E aí nós temos o cuidador de duas maneiras. O que é um cuidador? O cuidador, ele cuida do idoso, certo? Mas nós temos o cuidador formal, que é aquela pessoa que é preparada por uma instituição de ensino a prestar cuidados para idosos com necessidades especiais. E temos também o cuidador informal, que geralmente é uma pessoa da família, uma pessoa ali da comunidade, um vizinho que está ali em período integral, uma parte do dia, para ajudar o idoso em rotinas básicas como alimentação, higiene pessoal e até mesmo com as medicações.
O cuidador, ele precisa ser uma pessoa alfabetizada, ele precisa ter noções básicas sobre o cuidado assistido, compreensão mínima sobre o processo de envelhecimento. Sabemos que esse processo não é um processo fácil, tem idosos que vão aceitar melhor o processo de envelhecimento, tem idosos que não aceitam tão fácil assim o processo de envelhecimento. Então é importante conversar, como eu falei, ganhar confiança, não deixar também que aquele idoso se sinta uma pessoa inútil, sempre estimular nele a autonomia para que ele possa fazer, desempenhar as atividades que ele tem a capacidade de desempenhar. Isso daí é uma função do cuidador, tá? O cuidador, ele não pode fazer tudo para o idoso. Ele tem que facilitar a vida do idoso. Fazer tudo por ele, não. E os parentes? Como que a família ela descobre, né, o momento certo de contratar um cuidador para o idoso? Geralmente a família, os parentes, eles trabalham, não vai ter ninguém da família ali para estar de frente do cuidador, cuidar do cuidador não, do idoso, cuidar do idoso. Então a família ela vai precisar verificar o que está acontecendo. Às vezes o idoso está esquecendo muito determinadas coisas, ele está esquecendo de tomar medicamento, ele está com atitudes mais agressivas. E a família precisa prestar atenção nessas atitudes, nessas questões de esquecimento, e intervir de uma maneira também humanizada, porque a gente sabe que quando a gente chega no idoso e fala, olha, nós vamos colocar aqui uma pessoa para cuidar de você, o idoso vai falar, dependendo do idoso, vai falar, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, e porque dependência, dependendo da pessoa, a dependência ela gera raiva, gera vergonha, então tem que ter um cuidado, a família tem que ter um cuidado para falar com o idoso sobre a questão do contratar um cuidador. Quem sabe até não falar um cuidador, falar um acompanhante, uma pessoa que vai auxiliar, porque de repente para alguns idosos a palavra cuidador fica muito pesada, então é importante verificar qual é o idoso, conhecer o idoso para tratar da melhor maneira possível, para não gerar esse processo de raiva, de vergonha, que vai ser muito difícil de reverter. Se a família quiser empurrar um cuidador de qualquer maneira para o idoso vai se sentir envergonhado, ele vai ficar com raiva, muitos deles, né, vão ficar com raiva, e aí vai ser muito difícil reverter a situação, o idoso vai ficar com raiva do cuidador, vai ficar com raiva da família, e vai ser muito difícil essa situação. A família, ela precisa verificar também as necessidades do idoso. Tem idoso que ele tá só com problemas de esquecimento, problemas mais leves, idosos que são diabéticos, que tem assim uma complicação, hipertenso, que tem uma fratura ali, óssea, probabilidade de cair em determinados momentos e fraturar um osso, tá no pós-operatório. E aí esses idosos terão um tipo de cuidador. E tem também aqueles idosos que são mais dependentes, que são idosos que vão ter pouca ou nenhuma autonomia. Nós estamos falando aí de idosos que estão em estágios avançados de Parkinson, Alzheimer, e aí é necessário prestar atenção no idoso para escolher um cuidador que seja apto a cuidar daquele idoso naquela condição. A escolha do cuidador vai depender da família, é claro, mas aí a família ela pode optar por escolher um cuidador só ou dois,
E inclusive dependendo da situação, 2 vai ser até melhor, porque não vai sobrecarregar o cuidador e ainda vai gerar um cuidado melhor para o idoso, né? Então a família vai verificar, vai averiguar para não sobrecarregar o trabalho do cuidador e para facilitar também ajudar o cuidado do idoso, para que o idoso seja bem tratado. Porque não adianta colocar só um cuidador e querer que ele faça tudo. Dependendo do idoso, se ele for um idoso bem debilitado, ele vai precisar de muitos cuidados e só uma pessoa ela não vai conseguir, mesmo que ela tenha toda a boa vontade do mundo, ela não vai conseguir entregar todos esses cuidados. Então é importante a família prestar atenção quando for escolher um ou dois. Tem família que escolhe, inclusive, até mais, tá? Coloca até mais de dois para garantir que o idoso ele está sendo bem cuidado, bem tratado em todas as áreas. Aqui eu listei algumas competências do cuidador. O cuidador ele vai ajudar no cuidado corporal, pentear cabelo, cortar unha, barba, banho parcial ou completo, higiene oral, higiene íntima, administrar medicações conforme a prescrição médica, estimular, auxiliar na alimentação, dependendo do paciente, né? Se for um paciente, um idoso que consiga comer sozinho, você vai estimular isso nele, auxiliar isso nele. Caso contrário, você vai dar comida para ele, né, em decúbito elevado. Comunicar à equipe de saúde possíveis intercorrências, auxiliar o idoso a sair da cama, da cadeira, ajudar na locomoção, nas atividades físicas apoiadas, fazer massagem de conforto, isso é muito importante para evitar as feridas, as escaras, servir de elo entre o doente, o idoso pode estar doente, né? A família e a equipe de saúde que cuida desse idoso. Conhecendo o idoso, vamos lá. Autonomia é a capacidade que o idoso tem de decidir as coisas sozinhos. Então, muitos idosos, por mais que eles estejam idosos, eles vão ter autonomia, eles têm a capacidade de decidir as coisas sozinhos. E independência é a capacidade de fazer a determinada coisa sozinho. Então, autonomia é decidir, independência é fazer sozinho, são situações diferentes. Nem sempre o idoso ele vai perder as duas coisas. Um idoso ele pode conseguir trocar de roupa sozinho, mas ele não consegue escolher a roupa que ele quer vestir. E aí a gente vai precisar ajudar ele a escolher e ele vai ter a independência de se vestir sozinho. Ele não consegue escolher, mas ele consegue se vestir sozinho. Lembre-se que o idoso ele pode não conseguir fazer toda a atividade, mas ele pode conseguir fazer uma parte dela. Então, aquilo que ele conseguir fazer, é importante você estimular ele a fazer aquilo ali. Então, autonomia é a capacidade dele decidir. Eu quero vestir aquela roupa. E independência é a capacidade dele fazer. Eu vou vestir aquela roupa sozinho. E aí você tem que verificar o seu idoso. Ele tem autonomia, ele tem independência, quais são as atividades que ele consegue fazer sozinho, quais são as atividades que ele consegue decidir sozinho. Isso daí também é um papel do cuidador. E muito idoso vai ter dificuldade, ele vai achar que ele tem autonomia, ele vai achar que ele tem independência para coisas que ele não tem independência, e faz parte também do papel do cuidador fazer com que o idoso entenda que ele precisa de ajuda para determinadas coisas quando ele precisar. Não deixar ele fazer nada sozinho sem que ele tenha a capacidade de fazer. Para que não haja aí problemas, o idoso pode cair, se machucar, enfim. Comunicação, conhecendo o idoso.
Comunicação, eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa acha que se comunicar é só falar. Eu tô falando, eu tô me comunicando. Não, comunicação vai além de palavras. Sua expressão, seu tom de voz, a maneira como você, a sua entonação, tudo isso faz parte da comunicação e tudo isso o idoso vai reparar na pessoa que está cuidando dele. E a comunicação eficaz, ela é essencial. Devemos lembrar que a comunicação não ocorre só por meio de palavras faladas ou escritas, mas também por sinais, expressões, postura. Tudo isso é comunicação e tudo isso vai ser levado em consideração. Dicas para melhor comunicação com o idoso. Eu listei também algumas dicas aí. Frases. Usar frases curtas, falar devagar, seja mais objetivo nas suas frases, procurar um ambiente com poucos ruídos, porque muitos idosos têm dificuldade mesmo de escutar. Falar de frente para o idoso, olho no olho. Poxa, todos nós gostamos de falar olho no olho. O idoso também gosta, né? Então, falar olho no olho, dá tempo para ele responder as perguntas. Às vezes você tá ali conversando com o idoso e você tá conversando e respondendo ao mesmo tempo. Você não dá nem tempo dele responder as perguntas. E ele tá com o raciocínio dele lá um pouquinho mais lento, mas ele vai responder. Então, dê tempo, tenha paciência para que ele responda essas perguntas. Vire-se para falar com a pessoa, com o idoso. Na verdade, isso daí não é nem só com o idoso, né, gente? Com qualquer pessoa. É muito ruim quando a pessoa tá falando com você e você tá virado para outro lado, virado para fazendo outra coisa. Dá a entender que você não tá dando a atenção necessária para aquela pessoa. Chame o idoso pelo nome dele. Não fique chamando ele de vozinha, de vozinho, porque nem todo idoso gosta disso. Muito idoso se sente inferior quando é chamado dessa maneira. Então, muito cuidado com essas palavras, né? Tio, tia, vozinha, vozinho. Chama pelo nome, até porque ali você está trabalhando. Você é o cuidador dele e ele tem que se sentir perto de um profissional. Imagina só, você chama ele de tio, de vozinho, de vozinha e depois você quer dar um banho nele. Ele vai se sentir envergonhado. Como assim? Meu neto, na cabeça dele, meu neto vai me dar banho. Então, cuidado, você tem que assumir a postura de cuidador. Lembre-se sempre da cultura, os sorrisos, a voz, né, com uma voz de conotação de paz, não vou brigar, porque às vezes o idoso ele vem já preparado para escutar uma bronca, porque ele fez alguma besteira, porque ele falou de maneira mais ríspida. E quando você, ao invés de retrucar aquilo ali de maneira grosseira, você envolve aquele idoso com paz, com carinho, não estou aqui para brigar, você acaba desmoronando ele e ele acaba vendo em você uma pessoa pacífica, uma pessoa com quem ele vai poder conversar e confiar. A ausência de fala não significa impossibilidade de comunicação. Caso o idoso não fale, não escute, use placas, cartazes, frases usuais prontas. Por exemplo, estou com sede, estou com fome, figuras de frutas, de vaso sanitário, para que ele consiga se comunicar com você. Existe uma necessidade, né, muitas das vezes do contato, do tato, né,
Esse contato vai ser interessante em alguns momentos, quando o idoso está se sentindo sozinho, quando ele está adoentado. E aí o toque também é um tipo de comunicação que é uma comunicação de aproximação, uma comunicação expressiva, desde que seja feita de maneira genuína, sincera, é muito importante. Mas é importante também tomar cuidado com essa questão do toque. A gente vai fazer uso do toque quando o idoso se sentir sozinho, quando ele estiver com dor, segurar na mão, quando ele apresentar autoestima, autoimagem diminuída, quando ele estiver triste, deprimido. Enfim, nessas situações o toque ele é bem indicado. Segurar na mão do idoso, falar, eu tô com você, a gente vai conseguir, a gente vai passar por essa, enfim. Mas em algumas situações é necessário cuidado ao tocar no idoso. Nessa parte aí que eu queria chegar. Às vezes o idoso ele é confuso e aí ele tem algumas alterações metabólicas em relação ao toque. Ele pode achar que você, ao tocar ele, você está agindo de maneira diferente, como agressão ou até mesmo como sedução. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com o idoso que tem deficiência visual. Quando você for se aproximar dessa pessoa, quando você for tocar nessa pessoa, você falar com ela para não assustá-la, tá? Então, cuidado com o toque nessas situações, para você não invadir o espaço da pessoa também. Tem idosos que não vão gostar do toque, então respeite o espaço do idoso. Temos aí uma lista de doenças mais comuns entre os idosos, né? Uma série de doenças que podem acometer os idosos, pneumonia, infecção urinária, podem ocorrer em idosos, confusão mental, é muito comum acontecer nos idosos. E aí eu listei também algumas doenças comuns nesses idosos: diabetes, osteoporose, infecção urinária, pneumonia, bronquite, infarto, hipertensão, derrame. Aqui tem alguns sintomas dessa doença, né? E todo cuidador de idoso ele precisa saber um pouco de primeiros socorros. Por que saber um pouco de primeiros socorros? Porque nós temos aí algumas situações que podem ser situações de emergência e que você vai precisar agir rápido para ajudar aquele idoso. Por exemplo, em casos de queda, convulsão, outros casos também, como o caso de desmaio, sangramento, confusão mental. É necessário saber o mínimo de primeiros socorros para você ajudar esse idoso nessas situações, que são situações que você pode estar lá sozinho e pedir ajuda e fazer os primeiros socorros, podem salvar a vida desse idoso. Então, no nosso próximo vídeo, né, que seria a próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as qualidades necessárias de um cuidador, a dependência do idoso quanto à higiene pessoal, vestuário, alimentação, conhecer o perfil do idoso brasileiro, abranger os aspectos psicológicos sobre o envelhecer, conhecer as principais condições patológicas e enfermidades, citamos aqui algumas, né? Vamos falar um pouquinho mais, e caracterizar as principais condições psicopatológicas que afetam essa população idosa, tá bom? Então, pessoal, próximo vídeo nós vamos falar sobre esses tópicos e eu aguardo vocês agora lá no próximo vídeo. Até a próxima. Gente, eu gosto muito, muito, muito dessa frase. Preciso aprender que tenho primeiro que cuidar de mim antes de desejar ser o anjo da guarda de alguém.
Essa frase para mim é maravilhosa. Isso daí é a mais pura verdade. Antes de você cuidar de uma pessoa, seja ela idosa ou não, você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem. Até porque você passa essa energia para a pessoa. Imagina se você não está bem, você está cuidando da pessoa, a pessoa está percebendo que você não está bem, e aí são duas pessoas ali que não estão bem e não vai dar certo. Então, antes de ser o anjo da guarda de alguém, antes de cuidar de uma pessoa, cuide de si próprio, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.